Parte 4 da aula 3, falaremos sobre características dinâmicas. Então vamos começar comentando sobre o que a gente denomina de processos autorregulados. E também nós temos os processos não autorregulados, que são os integradores, ou plantas integradoras. Um exemplo de um processo autorregulado. Tem um tanque, tem um líquido entrando nesse tanque com uma vazão fixa, F' aqui, e aqui você tem uma restrição fixa. O que acontece? Essa vazão de saída ela é proporcional à altura do líquido no tanque. Então, se existe pouco líquido aqui, a vazão é baixa, essa vazão é constante, ela vai enchendo o tanque até um determinado valor de uma determinada altura, em que a vazão de saída vai igualar com a vazão de entrada, que atinge um ponto de equilíbrio aqui. Isso se não transbordar o tanque, tá? Considerando que o tanque é alto o suficiente aqui. Então esse aqui é um sistema que entrou em regime permanente. Ele conseguiu encontrar um equilíbrio, F' igual a F alto, e é aí que vem o nome autorregulado. Tá? Na prática, isso aqui você pode encontrar a função de transferência desse sistema como um sistema qualquer, lá com um ganho qualquer, que possui um polo fora da origem. Um polo, o sistema só tem um polo e esse polo está fora da origem. Tá? Então ele consegue, ao se aplicar um degrau, entrar em regime permanente e atingir um determinado valor final aqui, que seria a altura, né? O nível lá do seu sistema. Ou altura, ou vazão de saída, enfim. Ele vai se estabilizar entre regime permanente. Esse da direita aqui, que é o processo integrador ou não autorregulado, ele pode ser representado de duas formas. Ele pode ser simplesmente um tanque fechado, em que você tem um fluido entrando nele, mas ele não possui saída. Então ele é um integrador. Você coloca a água nele e a altura dele vai aumentando linearmente, proporcional a essa vazão que é constante. Tá? Esse é um tipo de processo integrador. Outra forma de você ter um processo integrador é de você colocar uma saída nele, porém, você fechar uma malha de controle aqui, ó, ele mede, tem um transmissor de vazão aqui e um controlador de vazão. Você controla com que a vazão seja sempre constante, independente desse nível aqui. Obviamente, se o nível for muito baixo, essa vazão aqui tem que ter um valor mínimo para essa vazão aqui ser o valor que você deseja, ou mesmo que ela seja um valor pequeno, mesmo que você defina que o valor de vazão seja pequeno, ou seja, quando tem muito líquido aqui, muita pressão empurrando essa água para fora, você vai estrangular essa válvula. Ao diminuir esse nível aqui, você vai abrindo a válvula até um valor máximo, mas existe um valor mínimo de altura para você controlar essa vazão. Mas vamos supor que você está trabalhando dentro dessa região aqui, esse valor mínimo. Então você consegue controlar essa vazão mínima de saída. Ao fazer isso, manter essa vazão constante aqui, você também tem um processo integrador, uma planta integradora. Por quê? Porque imagine que você está num ponto de pressão H qualquer aqui. Se essa vazão de entrada for igual a de saída, esse nível vai ficar parado. Se ela for maior que a de entrada, o nível vai subir, ele vai integrar. Vai só subir o nível aqui até transbordar. E se for menor que a de saída, ele vai também diminuir o nível linearmente. O nível só vai caindo. A única forma de você manter esse nível constante é que a vazão de entrada seja igual à vazão de saída. Já que você forçou que a vazão de saída seja constante. Tá? Essa planta também é um outro exemplo de planta integradora. Ou não autorregulada. Ela não entra em regime permanente por si só, sozinha. Essa planta aqui, ela entra em regime permanente sem precisar de um controle. Uma malha de controle externa. Então tá aqui, ó. As autorreguladas se aplicou um degrau, ela entrou em regime permanente. A não autorregulada ela vai integrar indefinidamente. E nós não comentamos, mas existem também os processos que são instáveis. Então, o processo estável, também conhecido como runaway, ele foge da referência, ele não consegue atingir sua referência, ele diverge. Para controle de processo é interessante esses dois exemplos que a gente vai apresentar aqui, que são os exemplos de sistemas desacoplados e sistemas acoplados. Tá?
Então nós temos dois tanques. No primeiro caso, a gente tem um tanque, tem uma vazão de entrada constante, entra no tanque, aí tem uma saída com a restrição. Então esse aqui é um sistema autorregulado. Esse também é um sistema autorregulado. A saída desse é a entrada do próximo tanque. Isso daqui se caracteriza dois sistemas de primeira ordem desacoplados. Então são dois first order lags, quer dizer, dois sistemas de primeira ordem, né? Esse lag tem a ver porque cada polo que você coloca no sistema, esse cara aí tem um polo, tá, o S mais um aqui, e ele está atrasando o sistema um pouquinho, e são desacoplados porque literalmente eles não têm acoplamento. Esse cara é totalmente independente desse, tá? O primeiro não depende do segundo. No exemplo de baixo, aqui no exemplo de baixo a gente já tem um tanque conectado o primeiro tanque conectado ao segundo tanque. Já observa que existe um acoplamento agora. Por quê? Se esse tanque tem um nível maior do que esse, ele vai não só ele vai exercer força, pressão, né? Forçando esse tanque a aumentar de nível. Ele vai tender a equilibrar os níveis dos dois tanques aqui. E se você aumenta a vazão de saída agora, drena mais a água daqui, o fluido, né? Esse daqui vai fornecer não só fluido para a saída, mas também para equalizar os níveis dos dois tanques. E se for o contrário, imagine por alguma razão, você restringe aqui, você fecha essa saída ou diminui bastante essa vazão de saída, e eles estavam com o mesmo nível, a tendência é que esse cara aqui tenda a subir o nível. Inicialmente, quando você fechou aqui, porque tinha uma vazão entrando aqui igual a essa. Você diminuiu essa, está entrando mais, tá saindo, ele tende a subir o nível, e depois ele vai tentar de novo voltar e diminuir a vazão que entra por aqui. Vai ter uma briga entre os dois aqui para diminuir essa vazão, para ficar menor que essa, até eles equilibrarem os dois níveis aqui. Então existe uma troca de energia entre os dois aqui, ou de massa, no caso, entre os dois tanques, tá? Eles têm um acoplamento. O que isso afeta? Isso afeta muita coisa. Aqui a gente pode ver a resposta desses sistemas quando eu tenho um tanque só. Tá, aqui a resposta dele, se aplicou um degrau, ele faz isso aqui, ó, a resposta do sistema de primeira ordem. Essa curva aqui não, sistema de primeira ordem. E agora o que acontece quando você coloca dois tanques em cascata? Ó, esse cara tem uma constante de tempo tal. Agora a gente vai colocar dois tanques com metade da constante de tempo desse cara aqui, em cascata. Então seria o 2 aqui, ó. O 2 está aqui. E se a gente for fazendo isso, aumentando o número agora de tanques em cascata, a gente vai vendo que essa curva de resposta a um degrau, ela está cada vez ficando mais próxima de um degrau puro, de um atraso puro. Tá horrível meu desenho, mas vocês entenderam, né? Olha aqui para infinito, ó. Para infinito, isso não é para infinito, mas enfim, quase. Isso aqui não é para infinito, igual ele escreveu, tá? Infinito seria quadradinho, isso aqui é para um valor muito elevado. Ele está praticamente se comportando como um degrau puro. Então o que acontece? Você aplica lá um degrau aqui, ó, na entrada, e o sistema vai responder com um tempo morto de tal segundos. Onde o que é tal? A constante de tempo que eu estou utilizando como referência. Ó. Então vamos supor que aqui seja 100 amostras. Eu estou dividindo tal dividido por 100 aqui, ó, 1/100 de constante de tempo. Coloquei todos eles em cascata, o comportamento deles seria de um tempo morto de tal segundos. Ou θ aqui igual a tal. Então vamos lá, agora por que isso aqui é importante? Isso aqui é importante pelo seguinte. Na prática, quando você tem e você vai ter sistemas dessa forma aqui, ó, ou equivalentes, não precisa ser tanques, né? Pode ser sistemas equivalentes que tem um comportamento como esse, desacoplado, né? Mas que estão dessa forma em cascata, você vai ter um tempo morto que vai aparecer no seu sistema, que é um tempo morto aparente, que a gente fala. Ele não é um tempo morto verdadeiro. Não existe lá uma tubulação e você tem uma diferença da medição da sua saída com a sua entrada fisicamente. Mas você tem um efeito que é equivalente ao de um tempo morto. E que você pode representar matematicamente todo esse efeito aqui, diversos tanques em cascata, como simplesmente de um tempo morto. Tá? Então isso é utilizado na prática, tá? Chama tempo morto aparente.
Lembra que eu comentei que lá quando a gente usa a técnica do First Order plus Dead Time, que é modelar o sistema como um sistema de primeira ordem, mais um tempo morto aqui? Bom, a gente vai fazer isso para sistemas de diversas ordens. Desde que esse sistema complexo, com diversas ordens, diversos acoplamentos, e também tanque desacoplado, possa ser representado aproximadamente por algo assim, a gente vai usar. Como a gente viu aqui com o tempo morto, ó, pode ser, na verdade, essa combinação de diversos tanques aqui. Agora, vamos analisar o caso em que o sistema, os tanques estão acoplados. Tá? Quando você acopla os tanques dessa forma aqui, você não observa um tempo morto tão grande quanto o outro. Ele vai ter algo que parece um tempo morto. Ó, parece que ele está demorando sair daqui. Isso pode ser aproximado por um tempo morto, esse iniciozinho aqui. Vai ser, na verdade. Mas ele fica mais lento. Ó, tanto que o sistema com 5 tanques, tal sobre 5, né? 5 tanques com 1/5 da constante de tempo tal, ficou bem mais lento que o primeiro. Então, como eu falo aqui, ó, fica enormemente lerdo. Vai ficando bem lerdo, vai ficando um sistema lento, mas com um efeito de tempo morto, dead time aqui, menor, bem menor que o outro. No outro, na verdade, você vê que ele tendia a um tempo morto aqui de tal. Enquanto que esse cara aqui está ficando bem mais lento. Então, com acoplamento ele fica muito mais lento. Tá? Um outro tipo de processo que a gente vai comentar, mas que eu só vou falar que ele existe aqui nesse slide, é o sistema MIMO. Também foi assunto lá da disciplina de controle moderno. Tá? Quando o sistema tem várias entradas e várias saídas. O que dá para fazer aqui? Diversas coisas. Para controle de processo é muito comum a gente desacoplar isso aqui e parear entradas e saídas aqui. É o mais comum. Tá? Então existe uma análise que a gente faz só para poder desacoplar esse sistema em diversas malhas CISOs. Mas se o sistema for muito acoplado, não dá para fazer isso. Você precisa ter um controlador centralizado para controlar esse sistema. Vamos fazer um rápido resumo sobre algumas características de algumas malhas de controle típicas para controle de processos, começando com a malha de controle de vazão, que é uma malha rápida, não linear e muitas vezes ruidosa. A característica dinâmica da malha de vazão é geralmente dominada pela dinâmica do elemento final de controle. O que quer dizer isso? O atuador, no caso uma válvula. Válvula, ou a gente pode também ter para controlar a vazão, bomba. Então, ou a bomba ou a válvula, elas geralmente são o que definem a velocidade dessa malha, que é uma malha bastante rápida. Ó, e por conta do ruído presente na medição, o derivativo do seu controlador nunca é usado em um controle de vazão. Ou seja, do P e D, você não vai usar o D, o derivativo, por conta do ruído. Ó, sempre que houver sinais de alta frequência, geralmente ruídos são de alta frequência, derivativo deve ser evitado. Malha de controle de temperatura. Ó, geralmente são relativamente lentas, malhas de controle de temperatura, e com algumas exceções eles são sem ruído, tá? Então normalmente são noise free. Ó, se for um trocador de calor, ele possivelmente exibirá um tempo morto significativo, enquanto que aquecedores de processo, imagina um tanque com uma resistência lá dentro, ele vai se assemelhar a um armazenador de energia com um polo dominante concentrado, tá? Que é o que acontece num tanque. Você tem um tanque que está aquecendo aquele tanque, você vai ver que a dinâmica do sistema é uma dinâmica de primeira ordem, em que toda a energia está concentrada naquele tanque ali. Ó, o modelo First Order plus Dead Time é geralmente um modelo, uma aproximação boa para um controle de temperatura. Então,
ao aproximar um sistema de controle de temperatura por esse modelo de primeira ordem com tempo morto, a gente está fazendo uma boa aproximação pelas características do sistema. Tá? Quando você vai sintonizar um controle de temperatura, você utiliza geralmente altos ganhos. Quando eu estou falando em ganho, se estiver falando em banda proporcional, é uma banda proporcional bem estreita, tá? Porque são inversamente proporcionais. Maior o ganho, menor a banda proporcional. E grandes tempos integrais, long integral time. Porque lembra que no controlador, a gente vai ver isso na aula que vem, na verdade. Você faz lá 1 sobre tau i, que é o constante de tempo do controlador. Para aumentar esse termo aqui, você faz o que? Você diminui o tau. Se você aumentar o tau, você está diminuindo esse termo aqui. Ó. Você está fazendo a ação integral ser menor quanto maior o tempo integral que você usa. Deixando o tempo integral maior, ele gasta mais tempo para integrar. Então ele está ficando... Você está diminuindo a ação do integrador. Tá? Então você aumenta a velocidade e diminui o integrador. Aumenta o proporcional e diminui o integral. Porque geralmente ele não possui ruídos com uma malha de temperatura, eles são ideais para se utilizar controle derivativo. Tá? Malhas de controle de pressão. Se o sensor se encontra downstream ou jusante, ou seja, depois da válvula, essa é a válvula que está controlando o fluido. Imagina que esse fluido é um gás, está passando por aqui, tem uma válvula que controla a passagem desse gás. Se o sensor de temperatura está depois da válvula, no sentido do fluxo aqui, ele é chamado de um regulador de pressão. Se o sensor de temperatura está antes, ou a montante, ou upstream da válvula, antes da válvula, ele é um back pressure regulator. Eu não sei o nome desse em português. Controlador, regulador de pressão, talvez a montante seja o nome dele em português. Malhas de controle de pressão de líquidos não são comuns. Tá? Geralmente, controle de pressão de líquido é controlado pelo balanço de vazão. Isso é verdade. Geralmente se controla a pressão de líquidos, controla a vazão do líquido. O mais comum é controlar a pressão de gases. Malha de controle de nível de líquido. Então, é controle de nível. Normalmente quando você está controlando nível, nem sempre, mas normalmente você está controlando um processo integrador. Uma planta integradora, um tanque integrador e tudo mais. Para você controlar nível, você deve usar alto ganho e ação integral pequena. O que é ação integral pequena? Grandes constantes de tempo integradoras. Porque ação integral é o inverso de tau i aqui. Tá? Controles de nível são geralmente barulhentas, ruidosas. E a gente sabe que onde tem ruído não se deve usar derivativo. Tá? E uma vez que esses controles de nível geralmente são aplicados a processos integradores, o processo integrador é um processo chato de você ajustar o compensador para ele. Tá? Vai existir uma metodologia própria só para ajustar esse controlador quando o processo é integrador. Então, por exemplo, no nosso livro texto, esse Basic and Advanced Regulatory Control System, existe um capítulo dedicado a isso. Ou seja, um capítulo dedicado somente a como você ajustar compensadores para plantas puramente integradoras. Nas próximas aulas nós vamos aprofundar em todos esses temas que foram abordados nessa aula aqui. Essa aula foi uma aula introdutória, tá? Para vocês entenderem o que seria controle de processo, introdução ao controle de processo.